Cerca de 30 anos atrás, tudo o que se ouvia falar nos jornais era sobre o desaparecimento da camada de ozônio. Mas hoje em dia, o assunto parece ter sumido completamente da mídia e pouco se ouve falar sobre esse problema. Então vem comigo entender o que aconteceu com a camada de ozônio e por que ela parece não ser mais uma preocupação nos dias de hoje. Para começar, vamos entender o que é a camada de ozônio. O ozônio é uma substância química que existe na nossa atmosfera há cerca de 4 bilhões de anos. Até então, o único gás presente na atmosfera terrestre era o hidrogênio. As grandes responsáveis pela existência da camada de ozônio foram as algas verdes marinhas, que aprenderam a criar energia através da fotossíntese nessa época. E se você não faltou nas aulas de ciência, você já deve saber que a fotossíntese é um processo que libera oxigênio na atmosfera. As algas então passaram milhões e milhões de anos fazendo fotossíntese para que o oxigênio acabasse se acumulando na parte superior da atmosfera, o que formou a tal camada de ozônio. E por que o ozônio é tão importante? O ozônio funciona como uma grande capa que protege a Terra dos raios ultravioletas, principalmente do tipo C, e também filtrando grande parte dos raios UVB, que são nocivos a todo tipo de vida. Resumindo, foi a camada de ozônio que permitiu que a Terra desenvolvesse outros tipos de vida além das unicelulares marinhas. Então você já deve ter uma pequena ideia do que aconteceria se essa camada fosse completamente destruída. A Terra voltaria a ser um planeta inabitável para todos nós. Mas até meados da década de 80, a camada de ozônio não era uma grande preocupação e era praticamente desconhecida por grande parte da população mundial. Então como foi que descobriram que ela estava sumindo? Tudo começou em 1974, quando o pesquisador mexicano Mario Molina, em conjunto com o pesquisador americano Sherry Rowland, publicaram um artigo que mostrava que a camada de ozônio estava sendo destruída e que o agente causador dessa destruição eram os clorofluorocarbonetos, conhecidos como CFCs. Esse era um componente que estava em ascensão na indústria e que era utilizado em sprays aerossol, motores de avião, espumas de plástico, chips de computadores, geladeiras, ar-condicionados, ou seja, em uma infinidade de produtos comuns. Acontece que até a década de 70, todo mundo acreditava que os CFCs eram inofensivos, e os dois pesquisadores foram atacados pelas indústrias que insistiam que seus produtos eram seguros. Ainda assim, a pesquisa de Rowland e Molina desencadeou um plano de ação global, que a princípio tinha o objetivo apenas de monitorar a camada de ozônio e a radiação solar, e também de verificar quais seriam os efeitos do esgotamento do ozônio na saúde humana, nos ecossistemas e no clima, para entender se realmente era necessário tomar alguma medida para reverter a situação. Ou seja, não foi tomada nenhuma ação concreta a princípio. Apenas uma década depois, o Centro de Pesquisa Antártica do Reino Unido confirmou que havia um buraco gigantesco na camada de ozônio que cobre a Antártica, e sugeriu novamente que esse buraco estava sendo causado pelos CFCs, como Rowland e Molina já haviam afirmado. Era um buraco de cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados, quase 2 vezes maior que o território brasileiro. E, na verdade, os CFCs estavam destruindo a camada de ozônio desde quando começaram a ser usados, nos anos 30. Mas o problema é que esse componente demora dezenas de anos até chegar na estratosfera e começar o seu processo de destruição. Sendo assim, o que estava sendo visto naquele momento era apenas o começo do ciclo de destruição de todo o CFC que havia sido usado até então. Com a descoberta do buraco na camada de ozônio, se iniciou uma grande corrida mundial contra o tempo. Em 1987, foi adotado o Protocolo de Montreal para proteger a camada de ozônio com o objetivo de eliminar o uso de todas as substâncias que causam a sua destruição. O acordo também estabeleceu um fundo multilateral, que servia para ajudar financeiramente os países em desenvolvimento, para que eles pudessem cumprir com a sua obrigação de erradicar as emissões de CFC. E entre 1991 e 1998, foi investido US$ 1 bilhão em projetos com essa finalidade graças a esse fundo. Mas não foi tão simples assim. Não bastasse todo o tempo que se demorou para reconhecer o problema, o acordo ainda ficou sendo negociado por anos por conta da oposição das indústrias. O Brasil, por exemplo, que estava entre os 10 países com a maior emissão de CFC na década de 90, demorou 6 anos para assinar o Acordo Mundial, assinando apenas em 1993. E em 1997, o buraco já estava com um tamanho de quase 3 vezes o território brasileiro. Desde sua criação, o Protocolo de Montreal já foi assinado por todos os países do planeta, e até hoje ele é o único tratado aceito universalmente. Isso porque foi fácil e rápido encontrar substitutos para o CFC. No ano 2000 foi quando o buraco da camada de ozônio atingiu o maior tamanho desde 1979, e desde então o buraco vem diminuindo.
mas a recuperação é lenta. O tempo de vida dos CFCs varia entre 50 e 150 anos. A previsão é que até 2040 a camada de ozônio já tenha se recuperado na maior parte do mundo. Já nas áreas mais frias do planeta, o tempo de recuperação é maior, sendo que a previsão para o Ártico é até 2045 e na Antártica até 2066. Isso se as políticas globais continuarem sendo cumpridas. Por ser 20 graus mais fria que o Ártico, a Antártica leva mais tempo para se recuperar, pois o frio causa a formação de nuvens entre 15 mil e 25 mil metros de altitude. No Brasil, por exemplo, essas nuvens chegam apenas a 12 mil metros. Por conta da altitude das nuvens antárticas, os CFCs chegam ainda mais perto da estratosfera, o que facilita a destruição da camada de ozônio. Mas o que aconteceria se nada tivesse sido feito para parar essa destruição? Bem, as coisas não ficariam nada boas para o nosso lado. Sem a camada de ozônio, as plantas começariam a crescer cada vez mais devagar, porque não iam conseguir fazer fotossíntese. Isso acabaria afetando a disponibilidade de alimentos em todo o planeta. Já os raios ultravioletas, UVB e UVC, não seriam mais filtrados. Isso causaria infinitos problemas na nossa saúde. O DNA das nossas células iria se degenerar. Todo mundo que não vivesse trancado acabaria com câncer de pele. O excesso de raios solares também deixaria todos com catarata ou cegueira, além de causar atrofias e deformações nos nossos músculos e enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Eu te garanto que você não iria querer pagar para ver e viver isso na pele. E já que o ozônio é composto totalmente por oxigênio, talvez você queira saber o que aconteceria com você e com o planeta se todo o oxigênio sumisse por apenas 5 segundos. E eu já mostrei tudo nesse vídeo aqui. Mas eu já adianto que as coisas não seriam nada boas, mesmo sendo um tempo muito curto. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.